Bom dia, crianças. Nós vamos estar dando continuidade ao conteúdo de história, né? Primeiro quero saber como vocês estão, né? Hoje nós vamos trabalhar a aula de história das professoras Corrinha Ferreira e Corrinha Moraes, Paulo Ferraz e Marechal Dutra, tá? Então, nós falamos na aula passada a respeito das famílias, dos costumes, dos tipos de família, né? Nós estamos no capítulo 5, falando a respeito das famílias, os costumes, que uma família é diferente de outra e assim por diante. Nós vamos falar um pouco nessa aula sobre a história, como foi que se formou as famílias aqui do nosso Brasil, né? Os nossos costumes, de onde é que vem nossos costumes, quem estava aqui, né? Essa aula é uma aula falando um pouco da história dos nossos costumes, que hoje nós temos, né? Algumas pessoas ainda têm aquele costume de antigamente, e nós vamos estar vendo aqui, tá? Então, diz aí, né, o tema, famílias brasileiras. Aí tem alguns topzinhos falando, né, alguns anúncios falando a respeito disso aí, das famílias brasileiras, né, como foi que se formou, desculpa, por que nós temos esse costume, até de estar na alimentação, né, de se vestir, das coisas que usamos. Então vamos observar aí direitinho. Pessoas de diferentes lugares do mundo vieram morar no Brasil, começaram a chegar em 1500, encontrando aqui os povos indígenas. Então, quando eles chegaram aqui, as pessoas de vários países chegaram aqui no nosso Brasil, né, já tinha um pessoal aqui, os índios, né? Então, há mais ou menos 1500, né? Mais ou menos não, em 1500 eles chegaram aqui, tá? Mas aqui já tinha as pessoas que têm esse costume, tipo, a gente observa a caça, a alimentação da caça, da pesca, por exemplo, comer as raízes. Isso aí já era o costume do pessoal que moravam aqui, tá? Observando. Primeiro vieram os portugueses, depois os africanos, foram trazidos à força para trabalhar. Séculos mais tarde chegaram italianos, alemãos, espanhol, japonês, árabes e etc. Todos eles contribuíram para a formação das famílias, né? A gente percebe que o Brasil é uma mistura, né? A gente vê, por exemplo, os japoneses, eles são muito parecidos um com o outro, os chineses são muito parecidos um com o outro. Já o povo brasileiro tem essa mistura de uma pessoa mais clara, pessoa mais branca, mais negra, mais indígena, tem essa mistura, porque em 1500 vieram os portugueses aqui para o Brasil, aqui já tinha os índios, que é um pouquinho diferente, né? Depois vieram os outros povos que eu estava falando aí, tá? Aí fizeram essa mistura aí, por isso nós temos essa mistura, uma pessoa não tem, por exemplo, na África as pessoas geralmente são mais morenos, mais negrinhos, na Alemanha são mais clarinhos, mais, que nem eu falei, no Japão, são tudo parecendo a mesma cara, a gente falta nem descobrir. Já aqui no Brasil não, tem essa mistura, tá? Então, vamos ver aí quais são os costumes. Aí tem algumas fotos, né, das famílias, a formação das famílias, né, e que a gente tem observado. Aí, para você estar observando como é um pouco diferente. E aí, uma mistura de costumes, né, como eu falei, os costumes que a gente tem, as coisas que a gente cultiva até hoje, por exemplo, a mandioca, né? De onde foi que veio? Os índios eles já se alimentavam das raízes, tá? E daí continuou alguns costumes, mas também a gente sabe que foi um pouco misturado. As diferentes origens contribuíram para a grande diversidade de costumes das famílias brasileiras. Na rua, na escola, no trabalho, as pessoas se encontram e convivem. Essa convivência
cada uma aprende algo dos costumes do outro, né? A gente percebe um adolescente, quando ele se mistura com outra pessoa, a tendência é de mudar, né? O costume de casa, né? Ele aprendeu outros costumes na rua e assim por diante, né? Um convívio diferente. Tá? Então, tem essa mistura, as pessoas se encontram na rua, se comunicam, daí você termina falando quase a mesma coisa que o outro, né? Os costumes de família. Os costumes da família do passado, né? Costumes nas famílias do passado. No passado, há pouco mais de 100 anos, as famílias brasileiras eram diferentes das famílias atuais, né? Como eu falei, por mais que a gente traz os traços, a gente tenta educar os nossos filhos de hoje, como antigamente, mas a gente percebe que cada vez mais está ficando diferente, né? De 100 anos para hoje é muita diferença. A educação, os costumes, a alimentação, né? O convívio, tudo é mais diferente, tá? Até aquela questão de antigamente, a mulher era quem cozinhava, a única que fazia a comida era a mulher quem fazia a comida, ou quem dava a ordem ali para as criadas fazer a comida, e assim por diante, é assim que chamava. Mas hoje a gente percebe que não, que o homem, o marido já pode estar cozinhando, a mulher já pode trabalhar sem ser numa casa, né? Então mudou muito esses costumes de antigamente para hoje, né? A gente percebe que as mulheres também saem de casa, trabalham e assim por diante. Às vezes a mulher vai trabalhar e o homem fica em casa e vice-versa, né? Então vai depender, né? Eu observei, até achei interessante um dia desse, até aí mesmo em Pilões, né? Eu estava no colégio e chegou uma mulher que eu acho muito guerreira, né? Ela vai saber mais ou menos se ela assistir a aula, mas o filho dela vai saber que eu estou falando dela. E ela estava lá, foi pegar as atividades todas assim, a gente percebeu que ela estava trabalhando. Quando eu perguntei a ela, estou ali construindo casa, eu faço tudo, né? Então a gente já vê esse costume diferente, né? Que a mulher, que a mãe desse aluno que vai assistir essa aula, ela sabe. Então eu percebo assim, ela trabalha mesmo, ela não está perguntando em quê, ela trabalha, estava lá construindo casa, em cima. Hoje é normal, mas antigamente não era, né? Então eu estou colocando a nossa realidade. Ao pai, né? A mãe geralmente ficava só em casa fazendo comida, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Mas hoje em dia não, já sai, já faz outras atividades, já é difícil a gente ver uma mulher para ela não ser, ela não ter uma atividade assim ativa, sem ser só dentro de casa. E dá de conta também dá conta do serviço de casa, tá? Então, aí diz aí, elas eram geralmente mais numerosas, os rapazes e principalmente as moças se casavam muito jovem e tinha muitos filhos, né? A gente observa aí que hoje em dia, quando a pessoa diz assim, eu tenho 3 filhos, já acha demais, né? Já acha muito. Na hora de comer, então, nem se fala. Mas mesmo assim, antigamente, eu sou de uma família de meu pai, de minha mãe, que são 10 filhos, né? 10 filhos dentro de casa, que foi criado dentro de casa. Então, eu, por exemplo, eu tive 3 filhos, tem irmã minha que só teve 2 filhos, outros teve apenas 1 e assim por diante. Isso aí a gente observa que onde uma família de 10, questão aí eu cito, exemplo, meu pai tinha 10 filhos, hoje tem filho dele que só teve 2, 1, 3, então diminuiu, né? A gente observa que antigamente começava, os rapazes casavam, era mais cedo, de 13 anos, a partir de 13 anos, 19, 18 já casavam. Hoje em dia chega a 20, 25 e nenhum tem interesse de casar. Aí quando casa, a família menos, né? A gente observa essa diferença de antigamente, né? A hoje, até hoje, né? Então, elas, aí fala, geralmente era mais numerosa, era grande e hoje em dia está menos, né? Os filhos são poucos. Então, nessa época, apenas os homens da família ricos eram educados para ter uma
profissão e continuar estudando. Até as universidades e as tarefas de casa era obrigação apenas da mulher, como eu já falei, né? Vocês observaram e você observa que antigamente geralmente era o pai, era o pai que fazia o serviço mais pesado. E outra coisa, onde a gente observa que antigamente era difícil ter era raridade um filho de uma pessoa pobre fazer uma universidade, cursar uma universidade. Hoje em dia não, hoje em dia a gente percebe a diferença, né? Que graças a Deus os filhos nossos têm essa oportunidade de estar cursando a universidade e ainda tem como escolher o federal, o estadual e assim por. Então a gente observa a diferença de antigamente para a família de hoje, né? Do antepassado para a família de hoje. Aí, pessoal, quero que você observe a aula, porque vai ter uma atividade referente ao conteúdo, tá? E vocês não deixem de assistir as aulas de vocês, por favor, não deixem, é muito importante para vocês. E também preste atenção e responda às atividades. Um abraço, fica com Deus. Vamos estudar, e tirar